Rômulo Teixeira, mãos que curam sem hesitar, tirando as dores, na massagem a brilhar. E aí, senhoras e senhores do YouTube, olha só a pergunta que eu recebi aqui, ó. Olha essa pergunta aqui, ó. Tá ela aqui. Deixa eu botar ela pra cima pra você ver melhor. Olha ela aqui, olha ela aqui. Legal? Vai ficar aqui um pouquinho e já vai sumir. Deu tempo para todo mundo ler? Então, o grande segredo da hérnia discal é o que causou ela. Primeiro, nós temos que entender que há três tipos comuns de hérnia, né? O abaloamento, quando aqui, ó, imagina aqui, eu tirei, né? Aqui tá ela, que é a parte das costas, aqui seria o crânio, tá? Aqui tá o crâniozinho, certo? Parte das costas, né? Imagina aqui, ó, faria assim, né? Aqui é a barriga, né? Tá aqui, ó. Aqui dentro tá o nosso, ó, ali dentro, ó, o bichinho ali, ó. Tá? Então essa seria a parte das costas, certo? E aqui é a parte da barriga. Lembrando que o verdadeiro disco está na frente, tá? Está sempre na frente, aqui por trás está protegido, das costas estaria protegido. Então nós temos três tipos de hérnias comuns, né? O abaloamento, quando sai um balãozinho aqui, né? Faz um abaloamento, quase sempre ele sai aqui atrás, né? Por isso tem as dores nas costas, porque ele bate aqui, ó, esses ramos, eles ramificam. Imagina só o corpo, né? Aqui, ó, é um sistema central de luz, energia, né? Tuf. E esse sistema central, ele sai vários fiozinhos que passam aqui pelo meio, e cada um desses fiozinhos, eles fazem movimentos. Tem um fiozinho mexendo a minha boca, tem um fiozinho mexendo a minha mão, tem um fiozinho mexendo a minha perna, e muitas vezes essa hérnia comprime um desses fiozinhos. Então, comprimir o fiozinho, né? Imagina aqui tá o trocânter, né? E sai aqui o fêmur, né? E aqui a perna. Então, desse fiozinho comprimiu, e aí você sente um formigamento na perna. Sente o formigamento lá no pé. Por quê? Esse fiozinho foi comprimido por uma hérnia. E essa hérnia pode ser o quê? Um abaloamento. O nome já diz, um balãozinho, né? Faz um balão, um balãozinho. Saiu para fora e apertou aqui. Então, comprime. Pode ser uma hérnia extrusa, né? Ela sai para fora daqui, ó, do foramen. Né? Ela passa o foramen, ela sai para cá. Passa essa estrutura aqui, né? Passa o foramen. E tem a hérnia sequestrada, que é aquela que fura, ela estoura, ela sequestra, ela sai o líquido, né? Ela passa do núcleo pulposo para o núcleo viscoso e estoura. Ele sai fora, né? Então é muito interessante isso, né? Esses três tipos de hérnia. Então, em primeiro lugar dessa pergunta, nós teríamos que saber que tipo de hérnia nós temos. Aí, o tratamento é o seguinte: a gente tem que entender o que causou essa hérnia. Por que essa hérnia aconteceu? Qual foi a causa dessa hérnia? Então, quando você entende a causa de uma hérnia, tá? Uma hérnia de disco, você tem que entender o seguinte: uma hérnia de disco pode ser um adutor, né? Os adutores aqui são vários adutores, né? Imagina esse interno de coxa te puxando, olha aqui, ó. Olha a pressão exercida aqui, ó. E tu tenta andar e ele vai puxando, ele tá travado. Então o teu corpo vai se inclinando e aqui tu começa a ter uma protusão, certo? Pode ser um diafragma, claro, o diafragma, ele pega, ele se liga, ele se nerva aqui, ó. Nessa parte aqui, um diafragma encurtado, quando estamos fazendo expansão aqui, ó, do peitoral, né? Ele pode encurtar aqui atrás. Pode ser um dos três escalenos. Olha que interessante, os escalenos que estão aqui, ó, né? Eles se ligam na primeira e na segunda costela. Imagine ele não podendo fazer essa expansão, a expansão ficando encurtada por causa de um escaleno que o teu corpo adaptou e não te dói mais o pescoço. Porém, existe uma limitação peitoral, né, na respiração, no aparelho respiratório. Quando essa limitação no aparelho respiratório de um dia, 2 dias, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, imagina o que pode acontecer no teu corpo. E aí começa a sentir sintomas aqui, porque ele sai, abaloamento, explosão e comprime a raiz nervosa. E aí a hérnia aparece.
vai fazer a operação, certo? Ah, pode ser um elipsoas também que passa por aqui. Enfim, é um negócio de entender o que é que causou, né? Não tratar o sintoma só. Porque aí chega lá, não, tem hérnia, tem 2 hérnias. Legal. Qual é a operação? Você vai tirar todo o núcleo, isso aqui sai tudo. Eles raspam isso, fica só o ossinho aqui, e coloca uma chapa de ferro. Fura um parafuso aqui, fura um parafuso aqui, fura um parafuso aqui, parafuso aqui, e bota a chapinha de ferro. Então, fechou. Ele não se movimenta mais, você perdeu essa mobilidade. Porém, eu tenho pacientes aqui, inclusive lá na outra plataforma, lá no Instagram, nós temos vídeos sobre isso. Eu acho que aqui também no YouTube, nos shorts, aí nós temos esses shorts também, contando histórias de pessoas que tiveram a hérnia discal, fizeram a operação em 3 hérnias e a dor continuou. Por que a dor continuou? Porque foi tratado os sintomas, não a causa. Então, em primazia, nós temos que entender a causa. O que causou essa hérnia de disco? Por que ela aconteceu? Esse é o meu trabalho. É isso que eu quero entender. Por que aconteceu a hérnia de disco? O corpo humano, ele conta uma história. Ele é um templo. Cada corpo é um templo, né? Esse templo, ele tem uma história. Muitas vezes uma história de abuso, muitas vezes uma história de exercícios repetitivos. Por isso que é importante a anamnese, né? A anamnese nós vamos entender, tu fez o que na tua vida? Fui jogador de tênis. Então, eu entendo que ele fazia muitas... eu trabalhei no TI, então ele está sempre aqui, pescoço assim e assim. Então, né, sentado, né? Então a gente tem aqui um encurtamento do ilho-psoas, diafragma, escalenos, nós vamos começando, né, supraespinhal, nós vamos começando a matar umas charadas ali, certo? E essa história que o corpo conta é um mapa. E esse mapa é um laser que vai te levar para algum lugar. Se você entender como ler esse mapa, como entender esse mapeamento do corpo, essa história que ele te conta, talvez você tenha um resultado excelente, certo? Porque quando falamos de hérnia de disco, entendemos que ela é lombosacral, lombar, cervical, né? A gente começa a já ter alguns gatilhos do que pode estar acontecendo ali. E esses gatilhos a gente vai tirando eles de cena devagar, passo a passo, até trazer a mobilidade novamente. Imagina algo encurtando esse nosso bonequinho para cá, né? Existe esse Kenny, que é... Bom, enfim, nós temos a hérnia aqui, né? Então aconteceu a hérnia aqui. Aqui nesse protótipo tem uma hérnia. Aqui está ela, ó. Essa hérnia aconteceu e quando aí a pessoa diz, quando eu vou para trás, né? Quando eu vou para trás aqui, ó, me alivia. Quando eu vou para frente, me alivia. Quando eu venho para frente, me dói. Quando eu venho para trás, me alivia. Quando eu vou para esse lado aqui, me alivia muito. Mas se eu venho para esse lado aqui, eu não consigo aguentar de dor. Quando eu me deito, a hérnia alivia. Não, quando eu me deito, dói. Então, tudo isso, ó, a hérnia me alivia quando eu deito. Então, aqui ela está compressiva. Ó. Quando descomprime, ela alivia. Você sabia que pesos axiais, né? Você pode suportar ele aqui, ó, foi feito testes recentemente, apertando, isso daqui não estoura uma hérnia. Porém, quando você está em movimentos de rotação, que é o grande problema. Pesos aqui e movimentações dá grandes problemas. E aí, quando é uma hérnia que está comprimindo um nervo, está irradiando, aí a pessoa vai lá e tem o erro de alongar. Quando alonga, dói mais. Inclusive tem um teste que a gente faz assim, né? Bota aqui e faz a pessoa olhar para cima, né? Para ver se é realmente o nervo isquiático, né? Mas eu acho que eu dei uma explicação bem boa. Então o grande segredo aqui é o que causou a hérnia? Quando nós entendemos o que causou a hérnia,
aí sim entenderemos se ela é cirúrgica ou não. Segundo estudos modernos aí, diz que 90% ou 98%, não me lembro bem, tá? Da população que tem hérnia discal são assintomáticos, ou seja, eles não têm os sintomas. Não existe os sintomas dele. Tem a hérnia, mas não tem os sintomas. Então, muitas vezes, não estou falando todos, né? Estou falando que acontece, eu tenho médicos que trataram pessoas que mandaram até mim. Então, olha, tu tem a hérnia, mas a gente não vai operar, a gente tenta fazer um tratamento e tal. Inclusive me indicaram. Mas, quando encontram a hérnia, já prescreve que é a hérnia o problema. E aí faz a operação em alguns casos dão excelentes. Eu já tive pacientes meus que eu indiquei para operação. Se não teu caso, não foi um só, foi vários. Se teu caso é cirúrgico. Aí, pô, tu tem algum médico? Não. Procura o teu médico de confiança e vai lá. Por quê? Porque se eu indico, parece ser coisa casada, sabe? Mas, e tiveram resultados. Hoje estão com resultados maravilhosos com a operação. Então, tem casos, sim, que são cirúrgicos e tem casos, sim, que são clínicos. Agora, eu vou te orientar como se eu estivesse orientando, sei lá, minha família, minha mulher, meu filho, sei lá. Eu vou te orientar assim, tenta primeiramente uma terapia alternativa, manual, para depois sim ir para o cirúrgico, porque você sabe que de cirurgia existem riscos, né? E muitos riscos. Então, tenta primeiro algo não invasivo, algo clínico. Tenta algo clínico primeiro e depois sim para a cirurgia. Porque o importante aqui é entendermos o que causou a hérnia. Não tentar eliminar o problema, mas sim o que gerou esse problema. Tá certo? Curte, compartilha. Se não está seguindo o nosso canal, segue ele. Você que chegou até aqui nesse vídeo, comenta aqui embaixo hérnia para mim saber que você esteve aqui conosco até o final. E se você gostou desse conteúdo, também comenta aqui embaixo, tá? Fala comigo, que aí a gente pode estar fazendo mais patologias nesse sentido. Obrigado, senhoras e senhores, e fique com Deus.